Alô para todos, Paulo Mubarak falando, sexta da maldade, 18 de outubro. Este é o episódio número 32 nessa sexta da maldade, 18 de outubro. Me responda uma pergunta. Existe uma relação entre a vida financeira dos principais executivos de uma empresa e o resultado da empresa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe por que eu estou falando isso? Porque o fato de eu estar trabalhando há mais de 40 anos, para ser bem exato, há 44 anos, já me fez ver vários ciclos. Eu já rodei o PDCA várias vezes. Eu já vi empresas onde eu cheguei, elas estavam em RJ e hoje elas têm 450 milhões no caixa e dívida líquida negativa, e eu já vi empresas que estavam no auge e que depois sucumbiram. Eu já vi ciclos. E também vi ciclos na vida de executivos. Os meus ex-colegas diretores do Gerdau, por exemplo, foram os primeiros que eu tive contato, executivos, e o vídeo número 32 é sobre a relação entre a vida financeira de executivos e a vida financeira, a vida saudável de uma empresa. E talvez você nunca tenha pensado sobre isso, nunca tenha ouvido, eu pelo menos nunca ouvi falar alguém falando ou escrevendo sobre esse assunto. E ele é muito importante, e ele é muito real. Por que eu digo isso? Eu vou projetar um slide que vai mostrar para você vários pontos para você pensar sobre o assunto. E não importa se você hoje é um assistente de uma empresa ou se você é o dono da empresa, ou se você é um desses executivos. Os conceitos contidos neste vídeo, eles valem para todas as idades, para todas as posições dentro de uma empresa. Veja só. A deplorável vida financeira. Por que eu chamo uma deplorável vida financeira? Sabe o que é uma deplorável vida financeira? É quando uma pessoa ganha bem, eu estou falando então de executivos. Se você é um desses executivos, estou falando de você. Se você é o dono da empresa, o acionista, você pode ser até um destes caras, ou preste atenção nestes caras. E se você é um jovem, e daqui a pouco você chega lá, você chega gerentão executivo de uma empresa, você chega diretor de uma empresa, não tenha uma deplorável vida financeira. O que é uma deplorável vida financeira? É quando você tem um monte de, palavra hifenizada agora, ativos bunda, e você não tem nenhum ativo que gere para você renda passiva. O que é um ativo bunda? Um carro. Um carro, por exemplo, é um ativo bunda. Uma casa na praia, uma casa nas montanhas, são ativos bunda. O que é um ativo bunda? É aquele ativo que, enquanto você dorme e coloca esse ativo todo orgulhoso no seu imposto de renda, no seu patrimônio, você tem um puta patrimônio, mas esta parte do patrimônio que consome IPVA, que consome IPTU, que consome manutenção, que consome o seu dinheiro enquanto você dorme, é o ativo bunda. Ah, Mubarak, mas eu não tenho, então, direito de ter uma casa na... Eu não estou falando de direitos e deveres, eu estou falando de conceitos. Todos nós temos muito prazer, eu também, em ter ativos bunda, em ter um puta carro, uma casa nas montanhas, uma casa na praia. Porém, se estes ativos bunda forem pagos com o seu salário, você é um trouxa, você é um irresponsável. O seu salário deve gerar caixa para você, e ao longo dos anos, com este caixa, você deve comprar primeiro ativos que gerem renda passiva. Por exemplo, ações que vão gerar dividendos. Por exemplo, imóveis que você vai alugar e estes imóveis vão gerar caixa para você, renda passiva. É o contrário do ativo bunda. Enquanto o ativo bunda
consome o seu caixa enquanto você dorme, o ativo que gera renda passiva, ele faz exatamente isso. Ele gera dinheiro enquanto você dorme. Com o dinheiro deste ativo, que gera grana enquanto você dorme, aí você pode comprar o ativo bunda que quiser, pode comprar um pinguim de ouro, botar numa geladeira. Mas enquanto isso, se você é um executivo, imagine, você ganha 80 mil por mês. Eu conheço executivos que ganham hoje 80, 100, 120 mil reais por mês. E quando a empresa gera resultados, eles ganham bônus de 300, 400, 500 mil reais. E esses executivos, muitos deles, hoje têm 55, 60, 65 anos de idade, eles estão há 20, 25 anos ganhando isso. E aí, quando você olha para o patrimônio desses caras, é um patrimônio grande. O cara mora numa mansão na cidade onde ele habita. O cara tem como eu já disse, uma puta casa na praia, uma puta casa nas montanhas. Tem 2 ou 3 carros maravilhosos. Faz viagens maravilhosas todo ano, 1, 2 vezes para a Europa, para os Estados Unidos. Sustenta um monte de gente. Mas tudo com o seu salário. E aí vem a pergunta, número 2. Na velhice, quando você se aposentar e parar de ganhar os 80, 100, 120 que você ganha hoje, parar de ganhar os bônus gordos que você ganha com razão, quando você consegue resultados para a empresa, e você está torrando tudo em gastos gerais e em ativos bunda. Como é que você paga o IPTU da casa nas montanhas? Como é que você paga o IPTU na casa na praia? Como é que você paga o IPVA dos 3 carros maravilhosos que você tem? Você vai passar a ganhar 5, 6 mil reais de aposentadoria no INSS. Talvez você ganhe um dinheirinho de uma previdência privada que burramente você investiu. E a sua qualidade de vida vai desabar. E eu tô falando isso, gente, não é de teoria, eu tô falando isso de absoluta prática, porque, eu repito, eu já vi mais de 3, 4 dezenas de executivos, alguns ex-colegas, e a maioria pessoas que eu conheço no mercado, pessoas de empresas, que você vê hoje, na velhice, com um padrão de vida muito abaixo. Vocês sabem que quando eu tinha 20 anos de idade, 21, para complementar minha renda à noite, eu dava aula particular. Dava aula particular de matemática, de física, de química. E uma vez eu fui contratado por um rapaz, e quando eu entrei no apartamento do pai dele, onde ele morava, eu fiquei chocado com o luxo do apartamento. O cara morava num dos edifícios mais luxuosos de Porto Alegre, um apartamento por andar, 800, 900 metros quadrados de apartamento privado, 5, 6 garagens. E eu reencontrei essa família há cerca de 5, 6 anos atrás. E este pai, que na época era um executivo muito poderoso de uma empresa privada e que tinha também uma pequena empresa dele próprio, ele quebrou essa empresa porque ele dava mais atenção ao seu principal ganho, que era como executivo de uma grande empresa. Nessa grande empresa ele se aposentou e sabe o que o filho dele me disse quando eu perguntei? E como é que está o fulano, seu pai? Quase 80 anos. E ele disse, está morando num JK. Está morando numa kitnet, está morando num apartamento pequeno, porque ele teve que se desfazer simplesmente de todo o patrimônio que ele tinha para poder sobreviver mal e porcamente na velhice. Essa é a deplorável vida financeira que fala o item 1 do slide. Este é o número 2 que diz, na velhice, essas pessoas perdem o pouco de liberdade que tinham. E o número 7, a única situação decente na velhice é a liberdade. É a liberdade de você não depender da empresa, é a liberdade de você não depender de um emprego, é a liberdade de você não depender do governo, é a liberdade de você não depender dos seus filhos, não ser um estorvo para a humanidade, de você custear a gastança que vem na velhice. É lastimável, por isso que é o número 1, a deplorável vida financeira.
Agora, qual é a relação dessa deplorável vida financeira com a empresa? Porque vocês sabem, este canal e eu, como consultor, como empresário, eu não estou aí para fazer coaching com pessoas. Este canal é B2B, é business to business. Então, o que me interessa é sempre a repercussão de qualquer assunto que eu fale com a empresa. O meu objeto é a empresa. E aí vem o número 3. Estes executivos, antes de se aposentarem, eles têm custos fixos muito altos. Muitos deles sustentam filhos de 30, 35 anos que ainda não conseguem se sustentar, muitos nem trabalham, só estudam, foram mal criados. E eles começam, aos 50, 55 anos, enxergar, olha o número 3, o abismo da aposentadoria chegando. E aí o que eles fazem? 4, iniciam o processo de manutenção do seu emprego a qualquer custo. E número 5, eles vendem a alma para o diabo. Eles não tomam mais riscos. Eles não empreendem mais internamente na empresa. Número 6, eles perseguem quem pode lhes substituir. Vocês sabem que havia um diretor no Gerdau? Ele era muito, muito mais velho do que eu. Então eu era muito jovem, ele não me enxergava como alguém que pudesse substituí-lo. E realmente era um abismo a diferença de idade entre nós dois. E ele gostava muito de mim. Ele me confidenciava muitas coisas porque ele simplesmente me considerava um Zé Ninguém dentro da empresa. Então, ele gostava de mim porque ele me achava louco, ele me achava ousado, ele me achava agressivo. Ele gostava disso. E uma vez ele disse para mim, numa viagem, ele era diretorzão, ele disse: Mubarak, daqueles meus 5 gerentes, os caras que estavam embaixo dele, todos são medíocres. Alguém deles vai me substituir? E eu nem respondi porque eu fiquei chocado, na inocência da minha juventude, de 18, 19 anos, ouvindo um diretor que promove gente medíocre abaixo dele para ele nunca ter um substituto. É a manutenção do emprego a qualquer custo. É o CEO e o diretor, olha o título do slide, jogando o jogo sujo. Olha, eu nem vou falar, mas o que eu já vi de executivos fazendo jogo mais sujo do que esse, amando às vezes dos acionistas. São exceções, ainda bem, porque a maioria é honesto, competente, limpo. Mas eu já vi empresa com acionista sujo, mandando CEO, mandando executivo fazer trabalho sujo, mas sujo mesmo, muito mais sujo do que isso. E o cara tem que fazer, e não interessa a sua escala de valores, porque ele vendeu a alma pro Satanás. Ele precisa daquele emprego o máximo possível. Às vezes, olha só o 6, eu já vi executivos também iniciando projetos longos numa empresa, por exemplo, a implantação do SAP, a criação de uma nova fábrica, e que ele convenceu os pobres dos acionistas a fazer, não é porque precisava, não. É porque ele vai capitanear, vai liderar esse projeto, e ele, no bestunto dele, conseguiu garantir o emprego dele por mais 4, 5 anos. Quanto mais o projeto se alongar, melhor para ele. Agenda oculta. Tudo isso existe em profusão dentro das empresas. Esse bando de idiotas que estão por aí, no YouTube, nas consultorias, no Simon Sinek da vida, ficam falando só de abobrinhas. Mas a vida real, as empresas nuas, é isso aqui que vocês estão ouvindo comigo. Vocês já ouviram alguém falar desta forma, até de maneira formal, num canal do YouTube sobre esse assunto? Provavelmente nunca. Conclusão da cesta da maldade. Esses executivos, jogando esse jogo sujo, eles prejudicam em muito o business das empresas que eles ajudam a liderar. Qual é o plano de ação oferecido pelo vídeo 32 na Cesta da Maldade, 18 de outubro de 24? Você que é jovem,
Não invista em ativos bunda antes de você ter ativos que geram renda passiva. Postergue seus sonhos. Deixe para comprar aquele carrão e aquela casona com o dinheiro que vier dos seus investimentos e não do seu salário. Ganhe salário e aprenda a investir. Depois você pode comprar o ativo bunda que você quiser com os investimentos que geram renda passiva para a vida inteira. E não com a merda do seu salário, seja ele qual for. Para você que é executivo e está nessa situação, faça um plano de ação urgente para desimobilizar, para gerar renda passiva, troque a sua casa nas montanhas por 3 galpões, 3 depósitos e comece, troque o seu sítio maravilhoso. Salve-se enquanto é tempo. E para os empresários, quando você for promover alguém ou contratar alguém neste nível top, C-level, você analise muito bem antes de contratar ou de promover a vida financeira dessa pessoa. Porque com a mesma irresponsabilidade que ela trata o dinheiro dela, ela, primeiro, vai tratar o dinheiro da sua empresa e, segundo, vai querer manter o emprego quando ficar velha a qualquer custo, a custo do seu caixa. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 32, a Cesta da Maldade, em 18 de outubro de 2024. Muito obrigado pela atenção.